Olá, alunos! Vamos dar início hoje à nossa segunda unidade, que trata sobre esforços solicitantes. Então, na unidade 2, nós vamos falar sobre esforços solicitantes. Para isso, eu gostaria que vocês considerassem um sólido deformável, né? Nós já falamos na aula passada o que é deformação, então esse sólido é um sólido deformável que, portanto, pode sofrer deformação. Gostaria ainda que vocês considerassem que atua sobre esse corpo um conjunto de forças externas, um sistema de forças externas autoequilibradas. O que quer dizer isso? Quer dizer que esse sólido está em equilíbrio. O que quer dizer mesmo um sólido estar em equilíbrio, né? Um sólido estar em equilíbrio significa que não há translações nem rotações. Ele está ali, paradinho, tá? Como o nosso tópico é para falar sobre forças internas, é meio intuitivo imaginar que vamos precisar fazer um corte hipotético, para ver o que ocorre dentro desse sólido, tá? Então vamos fazer isso. Vamos fazer um corte hipotético. Esse corte divide, portanto, o nosso sólido em duas porções, uma porção inferior e uma porção superior. Vamos, tratar primeiramente sobre a porção inferior. Vamos ver o que acontece com essa porção inferior. Vocês acham que do jeito que está aqui essa porção inferior, ela estaria em equilíbrio? Olha só, eu tenho várias forças apontando para baixo, não tenho nenhuma força apontando para cima. Será que ela estaria em equilíbrio? Provavelmente não. Então temos que lembrar de um princípio da mecânica básico, que é, se o corpo está em equilíbrio, qualquer parte isolada desse corpo também deve estar em equilíbrio. Então tem que acontecer alguma coisa. O que é necessário para que essa parte esteja em equilíbrio? Para isso surgem forças internas, forças no interior desse corpo, que nós vamos chamar de forças internas, que vão reestabelecer a condição de equilíbrio. A princípio, não sabemos qual é a distribuição dessas forças internas. Mas o que representam essas forças internas? Essas forças internas representam o efeito da parte superior, o material da parte superior, sobre o material da parte inferior adjacente. O efeito de um sobre o outro. Então, se nós olharmos agora para as duas partes, vão ter que surgir forças internas em ambas as partes, Surgem, portanto, aos pares e seguem a terceira lei de Newton. De modo que, se a gente unir novamente o nosso corpo, essas forças internas, elas também são autoequilibradas e eu volto a ter o sólido inteiro em equilíbrio, como estava inicialmente. Tá? Bom, a princípio, nós não sabemos a distribuição exata dessas forças internas, mas podemos usar as equações de equilíbrio para encontrar um valor de força resultante e momento resultante. Lembra que nós fazíamos isso em estática? Nós vamos fazer aqui também. Então, a partir desse conjunto de forças aqui, a gente tem uma força resultante e um momento resultante. Da mesma maneira que trabalhávamos em estática, muitas vezes é preferível trabalhar com componentes cartesianas. Nesse caso, nós vamos trabalhar com componentes ortogonais à superfície e componentes tangenciais à superfície. Então, olha só como que fica. No caso da força, a componente que está ortogonal à superfície, a gente dá o nome de força normal. A componente que está tangencial à superfície leva o nome de força cortante. Já para o momento, nós temos também duas componentes,
uma componente normal à superfície, que a gente dá o nome de momento torsor, e uma componente tangencial à superfície, que damos o nome de momento fletor, né? Então é isso que a gente teria pensando num sólido tridimensional. Bom, vocês sabem, né, que muitas vezes a gente faz algumas simplificações e acaba trabalhando em duas dimensões. E se eu tiver então o corpo submetido a forças coplanares, como é que fica? Simplifica bastante, né? Então a gente ficaria com um caso como está aparecendo aqui na tela ao lado. A gente tem o momento fletor atuando, uma força cortante, que está aí tangente à superfície do corte, e a força normal à superfície do corte, tá? Então, esses aí seriam os esforços solicitantes que a gente teria atuando num elemento de barra geral, em duas dimensões. O que é importante ainda a gente destacar nessa aula sobre esforços solicitantes? Falar sobre as convenções de sinais. Sempre que a gente vai trabalhar, né, a gente precisa colocar algumas convenções para a gente não se confundir. Então, as convenções de sinais utilizadas são as seguintes, olha só. Para a força normal, a gente considera que a força normal é positiva sempre que ela estiver saindo da seção do corte, tá vendo? É sempre uma força de tração, isso que a gente considera como força normal positiva. Para a força cortante, a gente considera como sendo força cortante positiva se ela causar um giro horário na seção do corte. Finalmente, para o momento fletor, a convenção de sinal diz que o momento fletor positivo ele está tracionando a parte inferior, como indicado aí na figura. Ele traciona a parte inferior e comprime a parte superior. Essas seriam então as convenções de sinais. Elas vão ser muito importantes na hora que a gente for resolver os exercícios. Vamos lá? Vamos fazer um exemplo? Então, alunos, vamos resolver esse exercício bastante simples para começar, tá? Então, nesse exercício eu estou pedindo o seguinte, ó, quais os esforços no ponto C da viga? O ponto C está no meio do vão, né? A viga aí tem 5 metros, o ponto C está na metade do vão, a 2,5 metros do ponto A, e essa viga está solicitada por um carregamento de 15 kN por metro. Bom, então qual que vai ser a primeira parte que a gente vai ter que resolver? Primeiramente, a gente precisa encontrar as reações de apoio. Então, vamos utilizar as equações de equilíbrio para encontrar as reações de apoio. Aí depois, utilizaremos o método das seções para encontrar os esforços, também através das equações de equilíbrio. Então, vamos lá. Olha lá. Então, vou começar aqui. Reações de apoio. Bom, então aqui nas reações de apoio, eu vou colocar no vínculo A, é um vínculo do segundo gênero, então vão surgir duas reações, RAX e RAY. No vínculo B, um vínculo do primeiro gênero, só RBY. Só para a gente não esquecer, vou colocar aqui nosso referencial. Então, X, Y e giro anti-horário positivo, para a gente calcular agora as reações de apoio. Então, vamos fazer. A gente pode começar por qualquer uma, né, das equações. Vamos começar por somatória de forças em X igual a 0. Nós vamos verificar que na direção X só temos RAX, portanto, ela vale 0. Nossa próxima equação, vamos fazer aqui somatória de momento em um ponto. Eu vou escolher o ponto A, igual a 0. Somatória de momento em A. Como é que a gente faz mesmo? Ó, pega, segura no ponto A e aplica todas as forças que estão atuando na viga.
Para isso, a gente vai substituir esse carregamento distribuído por uma força concentrada equivalente. Como que nós fazíamos isso mesmo? A gente vai ver a área que está sendo ocupada aqui por essa força distribuída. No caso, é a área do retângulo, eu vou fazer 15 vezes 5 e ela vai estar no centroide da figura. Então, no caso, no meio do vão. Então, vai ser 15 vezes 5. Vamos fazer aqui, ó, 15 vezes 5, 75. Então, vamos agora aplicar as equações de equilíbrio. Equação de momento. Segura no ponto A, aplica RBY, uma força vertical de baixo para cima, faz giro no sentido anti-horário. Positivo, portanto. Como que calcula momento? É a distância perpendicular da linha de ação da força até o nosso ponto de referência. Então, vai ser RBY vezes a distância de 5 metros. Qual a outra força que vai entrar no nosso cálculo? É aqui a força de 75. Então, a força agora de cima para baixo, que ela faz giro no sentido horário. Então, a gente vai colocar aqui negativo. Menos 75 vezes, agora a distância é 2,5 igual a 0. Bom, o que a gente tira daqui fazendo essa conta? A gente chega no valor de RBY. Vamos ver quanto que vale RBY então, ó. 75 vezes 2,5 dividido por 5. 37,5 kN. Então, nós já temos aí duas reações de apoio. Para encontrar a última reação de apoio, vamos fazer aqui, ó, somatória de forças em Y igual a 0. O que a gente tem na direção Y? A gente tem, apontando para cima, RAY, RBY, e apontando para baixo, ou seja, no sentido negativo do eixo X, menos 75 igual a 0. Substituindo pelo valor que a gente já encontrou, fica como RAY mais 37,5 menos 75 igual a 0. Finalmente, chegamos então em RAY, valendo o mesmo valor de 37,5 kN. Então, encontramos as nossas reações de apoio. Essa parte vocês já estão craques lá da mecânica. Agora, vamos sim descobrir os esforços solicitantes. Então, nós queremos os esforços solicitantes no ponto C. Então, a gente tem que usar o método das seções, que consiste em fazer o quê? A gente vai fazer um corte hipotético, fictício, exatamente aqui no ponto C. Então, vou redesenhar aqui a nossa viga com o corte no ponto C. Aqui é o ponto A, aqui é o ponto C. E colocar, desenhar tudo que está sendo aplicado nesse trecho. Então, nesse trecho aqui, a gente tem uma força distribuída, né, que vale lá os 15 kN por metro. E a gente tem também RAY, que vale 37,5 kN. Então, tudo aqui está em quilonewton, eu vou deixar a unidade aqui do lado de fora. Bom, qual que é a distância que tá? Ó, o ponto C tá uma distância aí do ponto A, pela nossa figura, de 2,5. Então, vamos escrever aqui, ó, 2,5 metros. Bom, então agora a gente vai aplicar as equações de equilíbrio nessa parte. Do jeito que ela tá, ela estaria em equilíbrio? Não, né? Falta alguma coisa. Surgem os esforços solicitantes.
vou desenhar os esforços solicitantes aqui, já na sua configuração positiva. Normal tracionando, então saindo do ponto. Cortante que provoca giro horário. E o momento fletor que traciona as fibras inferiores. Então, é isso aqui que a gente tem. Então, agora, nessa porção, a gente vai aplicar as equações de equilíbrio. Eu poderia ter escolhido a outra parte, a outra porção, essa daqui? Poderia. Foi uma escolha minha querer fazer com a porção da esquerda, tá? Então, fica a critério se quer fazer com a porção da esquerda ou da direita. Vamos fazer, então, aplicando as equações de equilíbrio nesse trecho que a gente tem aqui. Bom, a primeira coisa que a gente precisa fazer é transformar novamente essa força distribuída numa força concentrada equivalente. Então, agora vai valer 15, vezes 2,5 aplicada no meio do vão. Então, 15 vezes 2,5... 37,5. Aplicada onde? No meio do vão. No meio aqui, exatamente na metade da nossa figura. Então, aqui, 1,25. Então, vamos aplicar as equações de equilíbrio. Vamos começar com somatória de forças na direção x igual a zero. O que a gente tem na direção x? Só a força normal. Então, a força normal é igual a zero. Então, nosso primeiro esforço, zero. Vamos agora para a somatória de forças na direção y. O que tem na direção y? Ó, a gente tem apontando para cima 37,5, apontando para baixo, portanto, negativo, menos 37,5. E apontando para baixo também, menos V, e tudo isso tem que ser igual a zero. Bom, essa cancela com essa, sobra só V, eu chego então que a cortante no ponto C vale zero também. Bom, o que mais que está faltando? A última que está faltando para a gente é o momento, então vamos fazer aqui, ó, somatória de momento. Bom, sempre que a gente for achar os esforços solicitantes, a gente faz somatória de momento na seção. Então, eu vou escrever somatória de momento em S, que é para lembrar que é somatória de momento no ponto da seção, igual a zero. Bom, então a gente vai pensar agora que a gente está segurando aqui no ponto C, que é o ponto da seção, e aplicar todas as forças que tem aí. Bom, o que tem aí? Primeira coisa, tem um momento aplicado aí e ele está no sentido anti-horário. Então, já para não esquecer, já vou escrever aqui, ó, M no sentido anti-horário, positivo. Quem mais? Tem essa força de 37,5 aplicada de baixo para cima, faz girar no sentido horário. Então, vai ser menos 37,5 vezes a distância da linha de ação da força até a seção, que é 2,5. Ficou faltando só essa última, então o ponto C está aqui, aplicou a força no sentido anti-horário, portanto positivo, 37,5 vezes 1,25 igual a zero. Então, vamos fazer essa conta, a gente descobre qual que é o valor de M. Então, a gente tem menos 37,5 vezes 2,5, mais 37,5 vezes 1,25. Então, chegamos ao valor aqui de 46,875, o quê? Quilonewton metro, né? Unidade de momento. Então, nós teríamos esses valores para os esforços solicitantes no ponto C da viga. Mas será que a cortante vale zero em toda a viga? Será que o momento tem esse valor aqui também em toda a viga? Como é que fica nos restantes dos pontos? Essa é uma pergunta que a gente vai responder na próxima aula com o próximo exercício.
Obrigada!